celulares, as redes sociais, YouTube, Google e tantos outros recursos afastam um pouco as crianças e até mesmo adultos da leitura do livro impresso. Muitas editoras estão tendo que vender os estoques parados para reciclagem. Muitas livrarias estão sendo fechadas. Embora ainda o livro impresso não vá desaparecer, a venda é muito mais difícil. Então são poucos os livros que realmente chegam a uma venda bastante considerável. Houve um tempo na África que as pessoas podiam voar. A mamã me contou isso uma noite quando eu tinha 10 anos de idade. Ela disse: "Encrenca, sua vovozinha viu com os próprios olhos. Disse que eles voavam sobre as árvores e montanhas. Disse que voavam que nem pássaros negros. Quando viemos para cá, a magia ficou para trás." Minha mamã era esperta, não aprendeu a ler e a escrever como eu. Tudo o que ela sabia vinha do pouco de misericórdia que ela encontrou na vida. Olhou nos meus olhos, cheios de tristeza e dúvida, e disse: "Você não acredita em mim? De onde você acha que vieram esses ossos nas suas costas, meninas?" Aqueles ossos pareciam brotar das minhas costas. Ela deu um tapinha nele e disse: "Isso é o que sobrou das suas asas. Nada a não ser esses ossos aqui, mas um dia você vai querer ter asa de novo." Eu era esperta como a mamã. Mesmo aos 10 anos, eu já sabia que aquela história de gente voando era pura lorota. Não éramos um povo especial que tinha perdido a magia. Éramos escravos e não íamos a lugar nenhum. Mais tarde, eu entendi o que ela queria dizer. A gente voava sim, mas não tinha mágica nenhuma naquilo. Esse livro é A Invenção das Asas. A autora americana Sue Monte Kidd. Ela é autora de um best-seller que também virou filme, A Vida Secreta das Abelhas. Nesse livro, a história é narrada por duas personagens centrais. A primeira, a Encrenca, é uma escrava e a Sara é uma menina livre que está fazendo o seu 11º aniversário. O costume da família no sul dos Estados Unidos, que ainda era bem escravagista, era dar para a menina, quando completasse os 11 anos, a sua ama, que seria sua companhia pela vida inteira. E ela ganhou a Encrenca, cujo nome de batismo era Hattie, mas que a mãe a chamava de Encrenca. Foi uma coisa muito inesperada para Sara e que vai deixar uma marca muito profunda na sua vida. Confesso, eu o devorei, tive que reler para poder curtir, para poder digerir, degustar os sentimentos, porque as duas personagens, né, a Sara e a Encrenca, elas falam muito dos seus pensamentos mais íntimos, dos seus sentimentos mais íntimos. E existem muitos fatos, muitas cenas muito empolgantes. O livro prende a nossa atenção, mas o que é mais chamativo é exatamente a repercussão que esses fatos têm na alma dessas duas personagens, tão diferentes, que têm uma vida tão distantes. E é interessante notar como essas ideias de liberdade, tanto da Sara como da Encrenca, nunca foram esquecidos. E apesar de todas os entretempos, os contratempos que elas passaram, muitos dos quais foram muito difíceis, muito dolorosos, elas não deixaram esses sonhos, esse desejo de liberdade
falecer. É difícil falar de todos os livros que eu li, porque eu li inúmeros livros. Eu confesso que na minha adolescência e nos meus tempos de estudo, eu tinha muito mais tempo de ler por prazer, por escolha pessoal, do que agora. A vida profissional, a maternidade, né, as ocupações do dia a dia, nos restringem o tempo destinado à leitura. E eu observo, no meu tempo de criança, não havia a abundância de livros, né, da literatura como existe hoje. Agora, para mim, a realidade foi outra. No meu tempo não tinha nem televisão. A televisão veio na minha adolescência e eu, durante um tempo, ainda fui televizinha, né? Que a gente tinha que assistir televisão algumas horas, alguns programas na casa do vizinho. E nas férias eu tinha muito tempo para leitura e lia. Nem sempre eu tive a oportunidade de escolher meus próprios livros, eu tinha que ler aquilo que estava disponível na minha casa, na biblioteca do colégio, né? E eu me lembro, no meu tempo de colégio, que a gente podia levar livro para ler no final de semana. E só podia escolher um título, mas eu convenci algumas colegas a tirarem livros no nome delas e levava todos para casa e lia nos finais de semana. E fui então uma devoradora de livros, é difícil dizer quantos, né? Mas esse que me chamou a atenção foi num período que inclusive teve esse filme que foi bastante comentado, concorreu ao Oscar e, se não me engano, levou vários prêmios, né? 12 anos de escravidão, e que, ao contrário de muitas outras vezes, eu primeiro assisti o filme e, por causa do filme, acabei comprando o livro, porque o livro sempre tem mais detalhes e você pode complementar com a sua imaginação, com a sua sensibilidade, você pode complementar aquilo que o autor quis expressar. Esse livro, essa autora, esse daqui são da mesma autora, esse é A Vida Secreta das Abelhas, é aquele que eu disse que virou filme, né? Mas eu li primeiro A Invenção das Asas e depois, quando eu vi que era da mesma autora, eu li esse, e uma delas, num desses livros, foi citado A Cabana do Pai Tomás. Então, na verdade, o que me chamou a atenção foi o tema, e que está muito atual, em que mostra que a escravidão, naquela época como agora, ainda está muito arraigada. E o mal que isso causa, a crueldade que isso significa, os sentimentos que desperta nas pessoas que são vítimas do preconceito e até da discriminação. Então, esse livro, A Cabana do Pai Tomás, é bastante antigo, eu li ainda no meu tempo de colégio. Para conseguir um exemplar foi muito difícil, porque o livro já estava esgotado, mas eu soube que agora está sendo relançado. Então, para os interessados, é muito interessante, porque a autora diz que é um dos livros que melhor retrata o dia a dia dos escravos no campo. Embora eu acho que esse A Invenção das Asas, ele mostra muito esse contraste entre o senhorzinho e as escravas, né? Essa relação que é muito complicada, que as patroas julgam que o escravo é feliz na casa delas, a igreja, os padres, os pastores, eles explicam que eles têm que se conformar, têm que obedecer, porque isso é uma vontade divina, e assim vai. Despertar a consciência nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil não foi fácil. Muita gente teve que lutar por causa disso.